Hoje eu queria conversar com você sobre um direito adquirido e que você é beneficiário desse direito adquirido. O que é um direito adquirido? Por exemplo, hoje vivemos uma situação na pandemia onde pessoas têm o direito a um auxílio mensal para suas contas. Muita gente perdeu emprego ou não pode trabalhar. Então esse é um direito que muitas pessoas podem usufruir dele, nem todas sabem. Mas aquela que não sabe, não significa que ela não tinha o direito, ela simplesmente não utilizou. Pois bem, mas eu quero falar hoje de um direito que ele tem uma influência muito maior do que simplesmente te ajudar financeiramente numa situação de crise. Nós vamos falar hoje a respeito do direito adquirido e que foi comprado por sangue. Notem bem, a Bíblia ela tem promessas de ponta a ponta. Tem um texto lá em 2 Coríntios capítulo 1 que diz assim: todas quantas promessas há de Deus, todas quantas promessas há de Deus na Bíblia são em Jesus, o sim e o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então a Bíblia de capa a capa ela é recheada de promessas. E tem coisas que você tem que tomar um posicionamento. Ou aquilo é uma verdade de Deus, ou aquilo é simplesmente um otimismo. A gente tem aí algumas fontes de motivação, frases inspiradoras, calendários onde você cada dia tem uma frase inspiradora, mas o quanto aquilo é verdade para a sua vida? O quanto aquilo se traduz numa realidade na sua vida cotidiana? Talvez é só uma frase de estímulo, mas quando Deus faz promessas, Ele está empenhando a sua pessoa. A verdade de Deus, proferida por Ele, está baseada, lastreada na sua fidelidade. Então eu preciso encarar as promessas da Bíblia ou como simplesmente frases inspiradoras, ou aquilo é uma realidade. Tem lá um texto na Deuteronômio 28 que ele é bem abrangente e que ele fala das bênçãos. A bênção na Bíblia, a palavra bênção, ela significa ajoelhar-se. Olha que interessante. O que tem a ver bênção, bendito, com ajoelhar-se? O ajoelhar-se ele pode se colocar em duas situações na Bíblia. Ou quando você se ajoelha num gesto de submissão diante de Deus, e aí esse contexto, esse cenário, é um cenário onde você se ajoelha e se subordina ao poder e à influência de Deus. Ou quando você diz assim, bendito seja Deus. Então quando você adora a Deus dessa forma, você se ajoelha para dizer a Deus que Ele é bendito. Por isso que a palavra bênção, bendito, abençoado na Bíblia, ela tem a ver com ajoelhar-se, ao dobrar-se, a curvar-se. Porque ou você se curva para receber algo, ou você se curva para reconhecer Deus. Isso tem tudo a ver com essa realidade que a gente vive hoje. Como eu disse em Deuteronômio 28, fala de várias bênçãos sobre aqueles que estão debaixo da influência de Deus. Ele diz assim, vai ser bendito o fruto do seu ventre. Os seus filhos são abençoados, favorecidos por Deus. Vai ser bendita a sua criação, o fruto do seu trabalho, aquilo que você vai plantar, aquilo que você vai colher, a criação dos seus animais, que era a base da economia daquela época. Você vai ser bendito, abençoado ao entrar e ao sair. Você vai ser abençoado em tudo onde você colocar suas mãos. A Bíblia diz que você vai ser abençoado de uma forma onde o inimigo vem por um caminho, mas foge por 7. Você vai ser abençoado porque você vai ser influenciado por Deus, e a Bíblia diz que você vai ser exaltado. Nessa forma de bênção você será exaltado. Ele vai mandar chuva no seu tempo. Então naquele tempo eles precisavam de chuva para a colheita. Hoje um vendedor precisa de vendas para ter a sua comissão. Pois é, ele vai mandar chuva, ele vai mandar cliente, vendas, negócios no seu tempo. Isso é bênção. Mas isso é uma promessa de Deus. Mas como é que eu tenho direito a essa promessa? Ele conquistou, ele pagou esse direito com o seu sangue. Quando você olha para uma promessa da Bíblia, aquilo é um direito comprado por sangue. Eu posso dizer, eu tenho um direito adquirido nas promessas de Deus, porque eu sou arrogante? Porque eu sou uma pessoa presunçosa? Não. Eu ganhei esse direito de graça, mas Jesus comprou esse direito com o sangue dele. Há um direito adquirido pelo preço de sangue. Jesus na cruz pagou, saldou a dívida do nosso pecado. Vamos voltar um pouquinho na história? Quando Deus criou o mundo perfeito, não era plano de Deus original que você e eu envelhecêssemos. Não era plano de Deus a doença, não era plano de Deus o egoísmo, não era plano de Deus a deterioração do corpo, a corrupção do gênero humano.
Isso nunca foi plano de Deus. Então como que isso passou a acontecer depois do pecado? Sequer a morte era um plano de Deus. Mas quando o pecado entrou, o mundo foi colocado debaixo da maldição do pecado. Então tudo aquilo que a gente vê hoje em termos de desgraças, essa pandemia, morte se multiplicando e toda sorte de enfermidades, quando a gente vê um mundo violento, uma corrupção generalizada, isso nunca foi plano de Deus. Isso é resultado da maldição a qual o mundo está sujeito. Notem, Jesus foi para aquela cruz e ele adquiriu um direito. Ele comprou um direito pelo seu sangue. Ele fez isso, não fui eu. Ele fez isso, não é a minha santificação, não é o meu procedimento religioso, não é minha obediência. A minha obediência não conquista a justiça que Jesus conquistou. Mas Jesus, quando ele sobe na cruz, com o seu sangue, ele adquire um direito. E sabe o que ele faz com esse direito? Ele lega. Ele coloca você e eu como beneficiários. Falei ao início de um auxílio dessa pandemia que o governo está proporcionando, mas é aquele que não sabe do direito. Ele simplesmente não vai usufruir desse benefício. Pode ser aquele que soube, recebeu uma notícia que é um benefício para ele, mas ele não acredita. Eu não acredito que alguém vai fazer isso por mim, e ele não usa o benefício. Faltou confiar numa verdade. Jesus conquistou na cruz um direito para que eu seja beneficiado nesse mundo amaldiçoado. Olha só qual é que é o projeto, o plano de Deus ao longo dos anos e ao longo da história humana. É de resgate. Logo quando entrou o pecado no mundo, Deus vem com uma promessa de um Redentor, de um Messias, de um ungido que iria nos restaurar, nos redimir. Por isso Jesus é conhecido pelo título de Redentor, porque ele veio redimir a humanidade. E sabe como ele fez isso? Conquistou com um preço de sangue na cruz. Hoje, tem um texto que diz assim, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Está lá em João capítulo 17, verso 15. Jesus fazendo uma oração a Deus. Aquele capítulo é considerado uma oração sacerdotal. Ele diz assim: não peço, Jesus falando com o Pai e com Deus, não peço que os tires do mundo. Ele está falando dos discípulos de Jesus, daqueles que creem em Jesus. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele disse anteriormente, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas notem essa oração de Jesus simples, curta, objetiva, mas profunda demais. Não os peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus pede a Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ele estava orando por mim. Ele estava orando por você. E ele estava dizendo, eu não peço que você tire eu, Sérgio, do mundo, mas que você livre o Sérgio deste mundo. Do que Jesus estava falando? Que livramento que Jesus estava falando? Ele estava falando de vários livramentos. Ah, mas ele não conhecia o Covid não tinha aparecido ainda. Então, olha, Deus vai me livrar de todos os males, menos do Covid, porque não tinha conhecido. Não. Jesus, ele orou por mim para que eu fosse liberto de todo o mal. Mas como? Esse mundo está amaldiçoado. Existe a morte imperando, existe a violência, existem as enfermidades, o câncer, o coronavírus, a miséria, a violência das ruas. Como é que é isso? Sim, Jesus orou para que, permanecendo nesse mundo, fôssemos libertos do mal. Então o plano, o projeto de Deus ao longo dos anos é que ele veio redimir e está redimindo, está resgatando a humanidade. Sabe de uma coisa? Lá em Romanos fala que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É isso que a gente vê a todo momento, a gente vê um mundo, uma humanidade gemendo. Você liga hoje a TV, você ouve o rádio, ou pelas notícias dos jornais, você vê o mundo gemendo. Número de mortos por dia, pessoas infectadas. Você deve ter alguém do seu convívio que pegou essa doença ou até morreu por conta dela. Isso é gemido. E a Bíblia previu isso. Que o mundo, a criação, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque há um projeto que está em operação de livramento deste mundo. Essa oração de Jesus faz efeito hoje para a sua e para a minha vida. Jesus, ele tem um plano superior. Sabe o que acontece nesse mundo físico, palpável, onde a gente vive, a gente vê as coisas e presencia, e ouve, e teme, e é ameaçado? Nesse mesmo território, que é um território amaldiçoado, Jesus agora na cruz adquiriu um direito pelo seu sangue, de que um povo pode viver acima da maldição. Por isso é que a Bíblia fala de bênção. Bendito o fruto do seu ventre. Bendito a tua entrada e a tua saída. Bendito você vai ser na cidade e no campo.
Deus vai mandar chuva no seu tempo. O inimigo vai vir contra você por um caminho e foge por 7. Ele vai te exaltar sobre as nações e todos conhecerão que você é chamado pelo nome do Senhor. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Praga alguma chegará à sua tenda, porque quanto aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. O Senhor é o seu pastor e não vai te deixar faltar nada. Diante dos teus inimigos, Ele vai preparar uma mesa, vai exaltar a sua cabeça, vai ungir, o teu cálice vai transbordar. E ainda que você passe por um vale de sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo, a vara e o cajado dele te consolam e te protegem. Todas quantas promessas há na Bíblia são em Jesus, pelo direito adquirido com seu sangue. O sim e o amém, para a glória de Deus por meio de nós. O que eu quero te deixar hoje é o seguinte: diante desse mundo maldito, amaldiçoado, onde todas as pragas estão aí ao redor, Jesus conquistou um direito para que você ande no alto caminho. Davi falava assim: Senhor, me coloca numa rocha mais alta do que eu. A Bíblia diz que tão encarecidamente me amou, eu vou colocar num alto retiro, porque tem conhecido o meu nome. O que é a sua parte e a minha parte nesse contexto, nesse direito adquirido por Jesus por mim? Simplesmente crer naquilo que Jesus fez. A minha obediência, o meu esforço, a minha religiosidade vai me conquistar um estado melhor? Absolutamente. Jesus já terminou a obra. E quando você confia em Jesus, essas coisas passam a ser eficazes na sua vida, elas se concretizam, elas se consolidam. Então o que eu te convido hoje a crer no direito conquistado por Jesus pelo seu sangue na cruz. Você é o beneficiário. A Bíblia diz assim: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. O dom da justiça, esse direito adquirido por Jesus, ele não se alcança, ele se recebe como um presente. Então hoje, mesmo em meio a esse mundo amaldiçoado, existe uma outra dimensão do reino de Deus. Vou encerrar falando de um exemplo claro, vívido a respeito disso. Lá, quando o povo de Israel estava no Egito, Egito simboliza o mundo. Eles moravam lá num bairro chamado Gósen. Eles eram escravos, cativos, trabalhavam para os egípcios. Veio Moisés para libertar o povo. 10 pragas. Mas aquelas pragas atingiam aos egípcios. Mas não. Os israelitas que estavam na terra de Gósen. Sabe o que significa Gósen? Aproximar-se, melhor ainda, chamando para perto. Aquele povo estava numa região onde Deus os estava aproximando, chamando para perto. Houve uma praga das trevas. Os egípcios não conseguiam enxergar nada. Pera lá, mas eles não tinham óleo para suas lamparinas? Eles não tinham algum dispositivo para produzir faísca e fogo? É lógico que tinha, mas sobrenaturalmente não funcionava. Curioso, lá em Gósen tinha luz e funcionava. Gósen tipifica hoje a igreja. Jesus está te chamando para fora, para uma outra realidade, a despeito desse mundo em que nós estamos. Eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Hoje temos a oração e a promessa e o direito conquistado na cruz de sermos libertos do mal. Hoje sim, Jesus pode atuar no seu físico, na sua saúde, trazendo cura, milagres. Hoje sim, Ele pode atuar na sua família, restaurando todos os laços que estão quebrados. Hoje sim, Ele pode agir no seu interior, tirando aí a depressão, a opressão, os males que afetam a sua alma. Ele pode fazer isso hoje pela sua vida. Esse direito foi adquirido pelo preço do sangue de Jesus na cruz. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo direito adquirido pelo teu sangue na cruz e que eu agora me beneficio deles. Estamos num mundo maldito, amaldiçoado, onde existe toda sorte de flagelos e mazelas. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou para sermos um povo de Deus em meio a esse mundo. E estamos numa dimensão, sim, onde se eu crer que tudo isso é uma realidade, aí sim, Deus, o reino de Deus se concretiza no meu dia a dia. Senhor, que nesse momento a Tua palavra que foi lida, foi explicada, ela produza fé nos corações. E a fé liberta, porque a palavra de Deus é a verdade. E o Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta pessoas agora pela Tua palavra. Que seja um dia maravilhoso na vida de cada um aqui, marcante de libertação. É a minha oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.